Olá, pessoal, muito boa tarde. Eu sou Antônio Celso, sou diretor da ABC. Com a gente está aqui o Tiago e a Nanda da Reciclo. E a gente, mais uma vez, vai abordar o assunto logística reversa, que é um assunto que continua em pauta, que continua com as dúvidas. Mais uma vez, o Tiago vai fornecer as informações necessárias. Eu agradeço antecipadamente o Tiago, agradeço a Nanda, da Reciclo. E a ideia é que a gente começar o Tiago abordando um pouquinho da legislação, e a gente vai deixar as perguntas para o final, seja de empresa, seja pessoa física, quem quer que seja, as perguntas virão no final, tá? Eu vou estar disponível também para responder o que me couber, mas a bola está aí com o Tiago e com a Nanda para poder falar da logística reversa, o que vem acontecendo, né? E a gente já de bate-pronto fala para todo mundo, precisa se adequar, tá? Então o Tiago vai abordar o assunto e dar mais detalhes do que nós estamos falando. Fabiana, bem-vinda, Assis, a ABC está com a gente também. Tiago, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Olá, Fabi. Tarde. Boa tarde, obrigado. Tiago, obrigado pela presença, Nanda, obrigado e seja bem-vindo. Agradeço mais uma vez em nome da ABC a tua presença, a presença da Reciclo aqui nesse evento. Muito obrigado. Celso, Fabiana, boa tarde a toda a equipe da ABC, boa tarde a todos que estamos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui, a Eu Reciclo, hoje podendo ter esse bate-papo sobre logística reversa, poder falar um pouquinho sobre a importância da regularização e trazer essa oportunidade de um debate, né, que a gente possa aqui conversar, a gente possa tirar nossas dúvidas, a gente possa mostrar os benefícios das empresas associadas da ABC que fazem a regularização da logística reversa. Então, eu vou compartilhar a minha tela para apresentar para vocês os nossos slides, mas fiquem à vontade para poder mandar perguntas no chat, como o Antônio Celso falou. Ao final, a gente vai ter um tempo bem extenso para poder falar ali de perguntas. O intuito aqui é fazer um debate mesmo. Pode ser que alguns de vocês já me conheçam, fiquem à vontade para perguntar, para poder entrar em contato. Aqui o intuito nosso é todo mundo sair daqui com todas as dúvidas esclarecidas. Tá bom, pessoal? Boa sorte. Obrigado. Deixa eu compartilhar aqui. Só me dá um ok se estiverem vendo a tela certinho. Estamos sim, Ti. Boa apresentação. Obrigado, obrigado. Deixa eu ocultar a telinha aqui. Pessoal, então, hoje a gente vai poder ver um pouquinho aqui de legislação, como que ela está dividida no âmbito federal e no âmbito estadual, e o que é o selo e o reciclo, né? Como conquistar o seu consumidor fica mais fácil com um sorriso na sua embalagem. É muito importante, quando a gente vai falar de logística reversa, a gente entenda um pouco do cenário do Brasil, como que ele está hoje, né? Por que a gente fala que logística reversa tem um mínimo de compensação de 22%? Hoje, no Brasil, nós reciclamos apenas 3% do resíduo reciclável. É uma porcentagem muito baixa. E por isso que o nosso intuito é chegar àqueles 22%. E a quantidade de pessoas envolvidas nesse processo é muito grande, né? Porque já são mais de 1 milhão de catadores envolvidos nesse processo. E aí que entra a missão da Eu Reciclo de elevar as taxas de reciclagem e criar valor para todos os agentes da cadeia. A gente sabe que muitas vezes os operadores e catadores são os mais vulneráveis socioeconomicamente neste processo. Para quem ainda não conhece o Reciclo, vou falar um pouquinho aqui dos nossos números, né? Nós já tivemos aí um impacto de mais de 11 milhões de reais em remuneração para mais de 200 centrais de triagem parceiras em todo o Brasil. Já são mais de 108 entidades parceiras, mais de 215 mil toneladas de resíduos pós-consumo certificados e mais de 4.500 empresas conscientes que fazem a sua certificação com a gente. Como eu mencionei, nós somos uma solução presente hoje em todo o Brasil, também estamos com uma operação no Chile, e o nosso software de gestão hoje é implementado lá na União Europeia. Tamanha confiabilidade que o nosso sistema, a maturidade que ele já tem hoje.
E aí nós temos, né, mais de 4.500 marcas conscientes, como eu mencionei, e são empresas de todos os setores, né? Grandes players do mercado hoje já fazem logística reversa com a gente, o que faz da logística reversa um grande diferencial de mercado. Nós temos aqui também as principais marcas de cosméticos também, né? Até acho que algumas delas estão aqui nos assistindo hoje, sejam bem-vindas. O que nós podemos ver? Oi, Tiago. Tiago, você nos ouve? Ambientais. Tiago, você nos ouve? Sim, estou... Deu uma travadinha aí a sua fala, tá? Tudo bem. Volta o slide ou continuo daqui? Pode continuar aí. aqui, foi Tá bom. rapidinho. Então, como eu vinha dizendo, nós temos mais de 4.500 empresas de diversos setores diferentes que já fazem logística reversa com a gente, e no setor de cosméticos não é diferente. A logística reversa, até por uma característica do setor de cosméticos, onde os consumidores são muito engajados em pautas ambientais, há um grande número de empresas já aderentes, né? Até algumas dessas devem estar aqui nos assistindo hoje, então sejam muito bem-vindas. Então, a logística reversa, principalmente no setor de cosméticos, já é um diferencial competitivo, né? As empresas que têm o selo reciclo na sua embalagem já estão um passo à frente em relação aos seus concorrentes nesse setor. E por que escolha da Eu Reciclo, né? Qual é o diferencial que nós apresentamos? Além de já ser, né, a solução utilizada por mais de 4.500 clientes e nunca ter nenhum desses clientes judicializados, nós já temos o termo de compromisso em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná, além de sermos a única certificadora que é auditada pela Ernst Young, que é uma das Big Four auditorias no mundo, né? Somos também uma empresa com um certificado de empresa B, que autentica o nosso compromisso em gerar impactos positivos, né, tanto sociais quanto ambientais do mundo. E o que é a compensação ambiental? Quando a gente fala no impacto que as empresas geram de embalagens, muitas empresas devem pensar, poxa, Thiago, mas eu não consigo saber para onde o meu consumidor descartou a embalagem, eu não consigo rastrear aquele material e ir até a cooperativa para poder coletar aquele material. É um processo inviável isso, né? E de fato é. Por isso que existe a compensação ambiental, que ela vai remunerar o serviço das cooperativas de triagem desses materiais por uma embalagem equivalente, um material da mesma natureza. Para o meio ambiente, não importa se a caixa de papelão ou se o frasco de plástico, se ele é de uma marca ou é de outra, o impacto ambiental que ele gera é o mesmo. Por isso, é importante haver esse investimento para a cadeia de reciclagem, mesmo que através da compensação ambiental de um material equivalente. Outro grande diferencial da Eu Reciclo é que nós fazemos a compensação ambiental pelo material de fato que foi gerado. Ou seja, se foi gerado vidro, é compensado vidro, cartonado, cartonado, plástico, plástico e assim por diante. Por quê? Qual a importância disso? Quando a gente fala em reciclabilidade de um material, a gente depende da viabilidade técnica e econômica. Nós temos, por exemplo, o Brasil hoje é um diferencial na reciclagem de alumínio, principalmente por causa do preço de venda do alumínio, que é R$ 4.100 a tonelada, logo nós reciclamos quase que 100% do alumínio. Quem nunca teve na praia aquela situação que você está ali tomando uma cervejinha, passa alguém e já quer coletar sua latinha antes de você terminar a cerveja, né? Por quê? Porque o preço de venda dele é alto. Do contrário, do outro lado, nós temos o vidro, por exemplo, em que é um material pesado, difícil de manusear e o preço de venda dele é muito baixo. Os operadores poderiam falar, vou reciclar então só alumínio e PET. Mas nós temos um impacto ambiental que precisa ser tratado e temos a necessidade desses materiais voltarem para a indústria como matéria-prima. Por isso a importância desta compensação ambiental por tipo de material.
E como mencionei, a compensação ambiental é feita com um material proporcional, sendo que o valor mínimo a compensar é de 22%, podendo ser 50%, 100% ou até 200%, dependendo da estratégia da empresa e dos benefícios de marketing que essa empresa quer implementar com a logística reversa. Vou falar um pouquinho de marketing mais ali na frente. A remuneração dos operadores de reciclagem, ela é feita de acordo com a distribuição de vendas. Então, se você vende para a Bahia, se você vende para o Acre, se você vende para o Amazonas, a compensação ela é feita mediante o estado onde foi comercializado. E nós temos uma forma de acompanhamento bem transparente deste processo, que é o nosso relatório de impacto, que ele comprova tanto qual é a cooperativa que está sendo beneficiada, quanto qual foi o investimento realizado naquela cooperativa. E como nosso intuito aqui é entender um pouquinho do histórico da legislação, eu trouxe para a gente aqui um pouquinho dessa linha do tempo, de onde surgiu e como é que está hoje a legislação de logística reversa. É claro que aqui a gente vai dar uma pincelada nos principais pontos e não vai conseguir explorar a fundo, né, toda essa dinâmica que é a logística reversa. Mas é que para muitas empresas, elas vão renovar a licença e veem assunto pela primeira vez e pensam, nossa, logística reversa é um assunto novo, né? E não é. Na verdade, a logística reversa começa lá na Lei de Crimes Ambientais de 98, que já previa, né, multas e sanções para os crimes ambientais. Ela vai ganhar ali corpo na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei federal 12.305, artigo 33. Só que na política nacional, naquela época, ela não definia ali muito claro como que seria feita a cobrança, quais empresas deveriam fazer. Então, como consequência, ali no acordo setorial, algumas empresas faziam a compensação e outras não. No acordo setorial que foi definida essa meta de 22%, baseado no estudo do que nós queremos chegar como nação no mercado de reciclagem. Nós tivemos, na mesma época, em 2015, a resolução SMA em São Paulo, que foi o primeiro passo do Estado de São Paulo para regularizar. Né? São Paulo ele é um estado vanguarda neste processo. Em 2016, o Ministério Público do Estado de São Paulo ele autuou a CETESB, o órgão ambiental. Então, o Ministério Público autuou o órgão ambiental para que o órgão ambiental passasse a cobrar as empresas neste processo. Em 2017, vai ter um outro grande marco da logística reversa, e vocês não precisam se preocupar em decorar essas legislações, essas datas, mas para a gente ter uma ideia da evolução, né, de como chegou até aqui. Em 2017, nós temos o decreto de isonomia, que é o decreto presidencial 9177. Esse decreto basicamente vai dizer assim, olha, algumas empresas estão fazendo, outras não. A partir de agora, é obrigatório que todas as empresas façam em todos os estados. E cabe ao Ministério Público e ao órgão ambiental estadual fiscalizar. Então, esse foi um grande marco, que a partir dele, os demais estados foram se estruturando, né? Tanto que no mesmo ano, o Ministério Público judicializou no estado do Mato Grosso do Sul mais de 2.000 empresas. Que essas empresas tiveram uma grande dor de cabeça para se regularizar, porque tiveram custos com advogado, custos com processo em diferentes cidades. Quem passou por isso sofreu bastante nessa época. E, posteriormente a isso, teve a assinatura do termo de compromisso do Estado de São Paulo, a legislação do Rio de Janeiro e, de forma bem resumida ali, a DD 114 de São Paulo vai surgir em 2019, a legislação do Mato Grosso do Sul também, e a gente caminha aí a evolução com os demais estados, que eu vou falar um pouquinho mais na frente resumido, até 2021, com o lançamento do Instituto Rever, que é um instituto de âmbito nacional que representa a logística reversa e as associações neste processo. É a primeira entidade gestora de âmbito nacional para a logística reversa, que dá uma representatividade muito maior para todas as empresas do sistema. Aqui
dá para a gente ver um pouquinho melhor aquilo que eu falei ali atrás, como que os estados estão organizados hoje, né? Então, os estados que estão nesse mapa da cor verde escuro são os estados que ou já têm o termo de compromisso firmado ou já têm o prazo oficial para reporte nesse estado. Os estados que estão em verde claro são os estados que já estão estruturando para implementar a logística reversa, mas ainda não têm um prazo oficial determinado, porém, eles já estão buscando os relatórios das empresas que reportam para aqueles estados. O que é importante a gente olhar até aqui? Resumindo tudo que eu falei até agora. Que a logística reversa, em função tanto do decreto de 2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quanto do 9177 de 2017, ele tem a obrigatoriedade federal. Lembra que eu comentei lá que em Mato Grosso do Sul, mais de 2.000 empresas foram judicializadas pelo Ministério Público e depois tiveram que ter vários custos aí de advogado, de processo, de representação. Todos os estados estão sujeitos à mesma fiscalização do Ministério Público pautado na lei federal. Então, o que a gente recomenda para as empresas, né, neste momento? Que façam a regularização da logística reversa em todos os estados onde comercializam seus produtos. Não só no estado onde a empresa tem a sua matriz, mas em todos os estados onde comercializa. Por quê? Porque está sujeito à lei federal. Todos os estados têm o mesmo poder de lei. Da mesma forma, a gente pode pensar em relação por exemplo, a Vale do Rio Doce, né? A Vale teve aquele incidente em Brumadinho, Minas Gerais, e a matriz da Vale está em São Paulo. Você acha que a Vale teve que arcar com o impacto ambiental desse incidente em Brumadinho? Claro que teve. Da mesma forma, todos nós estamos sujeitos à fiscalização e ser autuados em qualquer um dos estados onde comercializamos. Por isso a importância de se conscientizar e de certificar este passivo ambiental para evitar que a empresa esteja exposta a sanções e multas, que nós vamos falar um pouquinho mais ali na frente, desses riscos que as empresas estão submetendo. Eu queria dar um foco aqui um pouquinho em São Paulo. Por quê? Como comentei ali, São Paulo ele é um estado vanguarda neste processo. Também é um estado ali mais, diria, rigoroso neste processo por ter um processo mais maduro, né? Já vem lá desde 2015 com a SMA. E o estado de São Paulo tem uma grande concentração, né, de empresas. Imagino que muitos de vocês aqui devem ter uma planta em São Paulo. E a licença de operação em São Paulo está vinculada à logística reversa. Então, isso é muito importante. As empresas que não se regularizam no estado de São Paulo estão sujeitas a ter a sua licença de operação revogada. Em São Paulo, o prazo para regularização deste ano foi 30/4, ou seja, já está expirado. A próxima concorrência acontece agora, dia 30/8. Para todas as empresas que estão aqui nos assistindo hoje, ainda dá tempo de se inscrever, ainda dá tempo de participar e se regularizar no estado de São Paulo. Eu vou te explicar o passo a passo daqui a pouquinho. Em São Paulo, nós somos o maior sistema e o principal sistema de certificação de logística reversa. No Brasil também somos o maior. Apenas em São Paulo, para vocês terem uma ideia, mais de 2.000 empresas já fazem a certificação com a gente. O nosso termo de compromisso, ele atende integralmente a toda a legislação. Então, lá na DD 114, tem lá o tópico 5.8. O que uma certificadora de reciclagem precisa ter para ser aceita com a legislação do CETESB. Então, todos os tópicos, ter um blockchain, ter um sistema de dados, banco de dados acesso pela internet, ter a rastreabilidade e a homologação dos operadores, todos os tópicos ali listados na legislação, nós já cumprimos. E o termo disso nada mais é que um acordo firmado junto ao órgão ambiental, o governo do estado, a Secretaria do Meio Ambiente e ao Ministério Público, dizendo que o processo implementado ele é um processo já aceito pelo órgão. Esse termo também é assinado pela Fiesp e as associações como a ABC, por exemplo,
Por isso a importância de ser associado da ABC para participar do processo de regularização em São Paulo. Nós estamos caminhando agora para a 18ª concorrência já de regularização no estado de São Paulo. Como eu comentei, mais de 2.000 empresas já certificadas. Em São Paulo, o preço é muito competitivo, porque tem um grande volume de empresas e um grande volume de operadores também. O preço ele tem uma variação que é determinada ao final da concorrência, que vai ali a partir de R$40, com preço máximo de R$100 para papel, vidro e metal, ou 150 de plástico. E aí, pela nossa experiência já nesse processo, a gente consegue determinar que o papel fecha em torno de R$40 e o metal também a tonelada, e o plástico 140 a tonelada, vidro R$90 a tonelada. Essa é uma estimativa de tonelada que vai ser compensada. Lembrando que nós vamos compensar apenas 22% daquilo que foi comercializado, e aqui nós estamos falando do estado de São Paulo. Tá? Para os demais estados, também tem um valor por tonelada, é um pouquinho diferente do estado de São Paulo, mas eu estou puxando aqui um pouco o nosso debate para São Paulo, em virtude do prazo aqui para se inscrever na concorrência, tá bom? É importante, não tem mais nenhum custo nesse processo de estruturação, de advogado, de marketing, de serviço, nada. Todo o custo da logística reversa é apenas na tonelada comercializada e vai ser compensada no Estado, tá bom? Nós temos uma característica muito comum no setor de cosméticos, que pode ser o caso de alguns de vocês, de ter terceiristas no processo, né? Então, vocês que estão assistindo, ou você pode ser que seja uma marca e tem um fabricante que terceiriza sua produção, ou você pode ser um fabricante que está terceirizando o produto para uma marca. A gente vai explicar um pouquinho como funciona a responsabilidade de cada um no processo da logística reversa. A legislação já prevê que a responsabilidade ela é compartilhada. Então, é muito importante que tanto o terceirista quanto a marca estejam juntos nesse processo. Por quê? Por um lado, a marca tem uma exposição maior em relação à fiscalização, à judicialização, porque é o nome dela que está ali na embalagem, correto? Enquanto que o terceirista fabricante, ele tem uma exposição maior na hora da renovação da licença de operação, porque a licença dele vai estar atrelada a apresentar a logística reversa. Quando o terceirista vai renovar a licença de operação dele, a CETESB pede para que ele, se for informar o seu volume, que informe o volume ou total, né, incluindo aí as marcas que ele fabrica, ou então, se a marca já é aderente ao sistema, deduzir esse montante da marca e informar ali, vamos supor, eu tenho 3 marcas que eu fabrico, A, B e C. A marca A, ela já aderiu ao sistema da Eu Reciclo, a marca B também já aderiu, e a marca C não aderiu ainda, eu vou incluir o volume dela no meu levantamento. Então, é importante que tanto a marca quanto o terceirista estejam em comunicação neste processo para que não haja atrito, para que cada um possa assumir a sua responsabilidade nesse processo e, por um lado, a marca não esteja exposta, né? E, por outro, o terceirista não tenha a sua licença de operação também revogada ou também não consiga renovar a sua licença de operação. Qual que é o pior dos casos? Não há um alinhamento neste processo. As empresas não conseguem conversar, não tem um consenso. Nesse caso, um dos lados acaba sendo prejudicado, porque vai precisar fazer a renovação da licença do terceirista, ele vai acabar arcando com esses custos, pode ser que ele consiga depois, entre o contrato que as empresas têm, né, repassar esses custos para as marcas, pode ser que sim, mas é importante, né, o melhor dos cenários é que as empresas conversem antes e tenham esse acordo, né? Olha,
cada um faz a sua parte, a gente consegue diluir os custos, não pesa para ninguém, até porque o valor por tonelada do papel, por exemplo, é muito baixo, R$ 40. A gente consegue diluir isso entre toda a cadeia sem causar impacto para ninguém. Mas lembrando, cada um tem a sua responsabilidade neste processo e é importante que todos estejam alinhados. E até esse ponto está bem esclarecido lá no item 3.7 da decisão de diretoria 114 da CETESB, caso alguém queira ir um pouco mais a fundo neste processo. Aqui eu também trouxe para vocês, como eu mencionei ali atrás, que cada estado tem um relatório numa data diferente, as datas dos próximos relatórios que vamos enviar. Então, nós já estamos aqui em agosto. Vamos ter a concorrência agora aqui do dia 30/8, e já enviamos neste ano relatório para Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Amazonas, e vamos ter ainda Santa Catarina, Maranhão, Pernambuco, Bahia, o Mato Grosso do Sul, para quem não se regularizou em 2019, Mato Grosso, Alagoas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, enfim, o volume de estados que estão aderindo é alto. E aí, o que é importante para a empresa? Preciso me preocupar com todas essas datas diferentes? Não precisa. Contanto que você faça o seu plano nacional para todos os lugares onde você comercializa, você tem esse respaldo em que nós iremos comunicar aos órgãos ambientais, iremos reportar todos os relatórios para a empresa. Não tem nenhuma dor de cabeça nesse processo. Salvo uma única exceção que o Rio de Janeiro ele pede para que a empresa preencha um relatório individual no sistema do IMEA. Mas quando for a época de fazer isso, nós também comunicaremos a todos vocês. E como eu mencionei lá atrás, né, existem riscos para a empresa que não cumprir logística reversa? Sim, existem. Eu já contei para vocês a história do Mato Grosso do Sul, que teve mais de 2.000 empresas judicializadas e altos custos de processos e advogados envolvidos nesse processo. Fora isso, em São Paulo, você pode ter a sua licença de operação bloqueada. Existe autuação sob pena de multa. E de quanto que é essa multa? A multa ela pode vir a partir de 5.000 a 50 milhões de reais para a logística reversa. Então, é um assunto que, pelo impacto da multa, a gente tem uma referência do impacto que ele causa tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade como um todo. As leis são feitas muito com essa proporção, certo? Existem possibilidades, em casos mais extremos, de reclusão de 1 a 4 anos, fora, como eu mencionei, né, toda a custa do processo que vem a ter caso a empresa seja judicializada. O que a gente pode refletir aqui? Se eu estou falando de um processo que, por exemplo, em São Paulo, tem preço por tonelada a partir de R$ 40, vocês vão esperar uma judicialização, um risco de uma multa de alto valor como essa para se regularizar, ou já vamos resolver o passivo ambiental das empresas com esse valor de tonelada a partir de R$ 40? Eu acho que é um comparativo bem simples de fazer, de como não compensa passar por esse risco todo, né? O processo de logística reversa ele é muito acessível para as empresas. E, por outro lado, a gente tem a questão de atender às obrigações dos órgãos ambientais e também temos consumidores muito atentos, exigindo das marcas, das empresas, que façam ações ambientais, que reduzam o impacto no meio ambiente. Por exemplo, 35% dos clientes buscam produtos com menos embalagens e 32% buscam marcas mais sustentáveis. Então, como que as empresas podem unir o útil ao agradável, né? Cumprir as obrigatoriedades dos órgãos ambientais e também atender a demanda do mercado consumidor cada vez mais exigente? Fora que o assunto ESG, economia circular, já é um assunto estratégico para as empresas, né? A sustentabilidade, ela deixa de ser uma questão ali diferencial de algumas empresas e passa a ser uma questão estratégica, né? Hoje as empresas que despontam, as empresas que fazem a diferença no mercado e que, né, conseguem grandes investimentos, são sempre pautadas em estratégias de ESG, de economia circular.
A logística reversa também está constantemente na mídia, né? Exemplo aqui da Biostratos, que fez sua compensação de 100%, fora notícias no Valor, onde o reciclo é mencionada. Aqui nós temos outro exemplo, onde o nosso diretor, Marcos Matos, também comentou numa notícia sobre a cidade de São Paulo. E aí, vamos falar um pouquinho dos benefícios de marketing, né? Como que a gente pode agregar valor para as empresas neste processo, como é que um sorriso pode, no seu rótulo, agregar valor para as suas empresas, né? Na própria legislação, já prevê que uma das etapas do processo de logística reversa é a conscientização e educação dos consumidores. Então, não basta a empresa simplesmente reduzir o impacto das embalagens. Ela tem que estar, sim, pautada em alguma ação de educação do consumidor final. E aqui nós temos alguns exemplos de empresas que fizeram a compensação com a Eu Reciclo e tiveram esse engajamento, né? Fizeram essa ação de marketing muito bem estruturada. Por exemplo, a Pet Lovers, que faz a compensação de 100% das embalagens e gerou um impacto grande nas redes sociais com essa campanha. A Swift também faz 100% e saiu na Veja, por exemplo. E isso gera um impacto muito grande para o consumidor, né? Na hora de escolher se ele deve comprar da Pet Lover ou de outra loja de pets, ele acaba colocando isso como um peso, né? Olha, as embalagens geradas aqui na Pet Love são 100% compensadas, né? Aqui temos o nosso exemplo de como é o selo da Eu Reciclo e como ele pode ser utilizado, né? Então, o selo original, que é o sorriso, ele pode ser utilizado para as empresas que cumprem os 22% na política nacional, ou seja, para todos os estados onde comercializam, e o selo especial para as empresas que cumprem 100%, que é o selo a cada produto vendido, uma outra embalagem é reciclada. Também temos o selo de 200%, que é um impacto visual ainda maior, mostrando que 2 outras embalagens são recicladas. É uma porcentagem regenerativa, né? A empresa não está apenas cumprindo o que ela comercializou, ela está sendo uma regenerativa, investindo a mais na cadeia. E aqui alguns outros cases de sucesso, né? A Arezzo, por exemplo, que fez a compensação de 100%, fez o redesign de embalagens, fez uma grande ativação nas redes sociais e teve até treinamentos com os colaboradores e fornecedores. A Etna, a mesma coisa, também compensação 100% com redesign de embalagens. A Bonafonte fez uma grande campanha, sou uma garrafa a menos, né? Qual é o impacto de você entrar no supermercado para comprar uma garrafa de água e ver a Bonafonte, sou uma garrafa a menos, né? Três Corações também, compensação de 100% e comunicação através do selo nas redes sociais. A Limpano, além da compensação, também fez dicas de como descartar corretamente a lã de aço e a esponja de louça. Além de possibilidade de comunicações presenciais, né? Que são esses blisters, esses hoopers que são feitos em estabelecimentos físicos. Naturalmente, a gente está falando aqui de exemplos de cases de marketing que vão variar conforme o plano da empresa. Quanto maior o plano, mais acesso a benefícios de marketing ela tem. E aqui outros exemplos, né, de posts no nosso blog, onde ele permite que a empresa conte um pouco mais do desafio de sustentabilidade, explore um pouco mais ali o seu público-alvo. E posterior aos nossos benefícios de marketing, também quero mostrar para vocês os benefícios dos entregáveis que nós temos, por exemplo, na nossa área do cliente. A área do cliente é um sistema onde vocês vão acessar, até deixei o QR Code lá no final da apresentação para vocês, e aqui você vai ter acesso a acompanhar todos os detalhes ali, o que foi compensado, qual estado foi compensado, qual material já foi compensado, tem o seu relatório de impacto para baixar aqui, seu certificado de reciclagem fica disponível aqui também, e até na área do cliente você consegue
eu tomar uma água aqui. Você consegue, na área do cliente, declarar o seu volume de São Paulo para participar da concorrência também, para as empresas que vão declarar o volume em São Paulo. O que é legal aqui? Tem toda a transparência do processo, né? Você não tem nenhuma dúvida de quais ações já foram implementadas pela sua empresa até então, porque você consegue acompanhar aqui no mapinha bem detalhado, estado por estado. E falar em transparência, né? Nosso relatório de impacto, que eu já mencionei ali atrás, ele é um relatório completo, com todas as ações que a empresa fez com a Eu Reciclo. Então, ele não é um relatório da Eu Reciclo, ele é um relatório seu, da sua empresa, com quais foram os investimentos realizados, quais foram as cooperativas beneficiadas, quais foram as notas fiscais de compensação ambiental que foram utilizadas. E já vem no formato do GRI, do IRS, que são indicadores de padrão internacional utilizados até para ISO 14001. Então, é um relatório que você pode utilizar desde para mostrar para os seus investidores, mostrar para a sua diretoria. É um resumo de todo o trabalho que é feito em parceria com a Eu Reciclo. E qual o passo a passo, né, para a adesão? A gente já falou da legislação, falamos dos impactos, dos riscos, falamos dos benefícios de marketing. E aí você chega até aqui e fala, Thiago, gostei, quero fazer, como que eu faço para aderir ao selo Eu Reciclo, para fazer minha compensação e participar da concorrência? A primeira parte é fazer o cálculo das embalagens comercializadas por estado e por tipo de material. Para fazer o seu processo em São Paulo, tem que estar associado à ABC e fazer o cadastro no portal da concorrência, preenchendo lá a declaração com o volume de embalagens. Feito isso, você vai ter a assinatura do termo de adesão, que é para você entrar no termo de compromisso, fazer parte desse termo de compromisso de mais de 4.500 empresas e preencher sua declaração de participação para a concorrência. E o final, você vai ter o relatório, né, por estado para a CETESB e o seu crédito de reciclagem emitido até 60 dias. Né? Logo após a concorrência, nós já emitimos o relatório coletivo com todas as empresas e o relatório, o certificado individual, sai em 60 dias para as empresas. E para os outros estados, Chá, como é que funciona? Mesmo processo. A diferença é que você não vai precisar entrar no portal para preencher a sua declaração. Você pode enviar para mim por e-mail a sua declaração de embalagens para demais estados e eu te auxilio ali enviando uma proposta comercial, fazendo um contrato para esses estados, para que a gente possa dar continuidade no processo. Lembrando que os benefícios de marketing estão disponíveis para as empresas que fazem a compensação em todos os estados onde comercializam. E aqui um resuminho de todos os benefícios que as empresas têm ao fazer a parceria com a Eu Reciclo, né? Como eu mencionei, né, nós já estamos em atuação desde 2016, nunca tivemos uma única empresa judicializada, então nós temos toda a credibilidade de garantia do processo, garantia com o termo de compromisso, de ter os operadores homologados, de que o material é proveniente de pós-consumo, ele é destinado a recicladores que vão devolver esse material para a indústria como matéria-prima. Temos total rastreabilidade, né, das notas fiscais, com lastro, com tecnologia blockchain que garante a não colidência. Temos todo o suporte de comunicação para a sua empresa, né? Nós não vamos simplesmente disponibilizar o selo e falar, toma, pode utilizar o selo. Não, temos todo um suporte em como fazer a comunicação adequada, como utilizar de forma adequada. Temos o cumprimento total da legislação, né? Tanto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quanto das legislações estaduais, que cada estado tem ali suas particularidades. E, por último, né, a gente fala muito em questão de ser uma empresa de tecnologia e ser, né, uma solução escalável, e é muito importante que a gente olhe também para o impacto positivo que nós estamos causando tanto no meio ambiente quanto para as pessoas, né? Porque se não fosse para causar esse impacto positivo para o planeta e para as pessoas, nada disso faria sentido, correto?
Então, pessoal, trouxe aqui um pouquinho de tudo para vocês. Eu espero que tenha esclarecido os principais pontos. Quem tiver curiosidade de ler este QR Code aqui, ele já direciona a empresa para a tela de cadastro da concorrência. É só posicionar o seu celular aqui na tela para poder ler este QR Code. Caso você não use QR Code, não tenha facilidade em ler, não tem problema. O meu e-mail está aqui, meu telefone está aqui, pode entrar em contato. Essa semana, nós estamos, como eu mencionei, uma semana muito próxima da data da concorrência. A inscrição é até dia 27/8. Então, o que eu recomendo? Me manda um e-mail, eu já te mando ali um e-mail, modelinho passo a passo, para caso você tenha perdido aqui algum ponto, aí você pode seguir o passo a passo ali para se inscrever. Tá? É mais rápido do que a gente, de repente, agendar uma reunião e tal. Talvez a gente não tenha tempo para agendar uma reunião com cada um de vocês aqui. Mas me manda um e-mail, entre em contato, que a gente dá todo o suporte ali por e-mail, por WhatsApp, para poder regularizar todos que estão aqui nos assistindo, tá bom? Eu acho que a gente pode abrir agora para dúvidas, Ananda. Você consegue... Oi, Ti. Boa tarde, pessoal. Teve uma pergunta aqui do Rafael no chat, perguntando se o webinar está gravado para eles assistirem mais tarde novamente. Ele está sendo gravado, sim. Acredito que Jane vai poder direcionar onde vai poder ser assistido mais tarde. E temos algumas perguntas aqui, Tiago. Posso começar? Antônio, Ana, quer acrescentar alguma coisa? Ana, antes de começar as perguntas, eu queria fazer uma colocação. Você me ouve bem? Sim. Ok. Só dizer o seguinte, antes de começar as perguntas, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela tem mais de 10 anos, na verdade, né? Então, não é uma coisa recente. Tá? E ela começou a acontecer mais pesado, mais forte, a partir do momento que a CETESB começou a exigir, então, que a empresa tivesse adesão a um plano de logística reversa. Tá? E aí a Associação Brasileira de Cosmetologia, pensando como ajudar o nosso associado, o que a gente pode fazer? A gente tinha a obrigação de entrar nesse mercado para ajudar o nosso associado. E aí, há 2 anos atrás, fizemos uma parceria com a Fiesp e o Reciclo, né? Então, quais são os caminhos? Então, na verdade, a ABC não faz o sistema de logística reversa. Ela não adianta você falar, olha, eu queria que a ABC fizesse isso para mim. Na verdade, o processo ser associado à ABC ou se associar à ABC, tá? Em se associando, ela tem o direito de participar desse programa, e aí sim a gente encaminha para o Reciclo, que dá todo o suporte necessário para que se faça o programa, que você faça adesão ao programa. Tá? Então, aderindo ao programa, você entra num cadastro positivo da CETESB, né? Mas dizer também que não é somente fazer adesão ao programa, você precisa lá na frente fazer a compensação, né? E aí vem aquela pergunta, mas isso não custa caro, na verdade, né? Não, então, de jeito nenhum. Na verdade, primeiro, isso aqui não é um negócio que nós estamos propondo, não. Isso aqui é o atendimento da legislação vigente, tá? E quais são os caminhos, né? Então, a Associação ABC tem um valor por porte de empresa, que é um valor que vai de micro até as grandes empresas, um valor por ano para associado jurídico, né? E o valor que se paga, na verdade, é o valor do que você vai ter que compensar de embalagem, né? E, pessoal, no fundo, é um valor que não é tão alto, porque você paga por tonelada, e imagina uma tonelada de papel custa R$40, tá? Se você colocou no mercado uma tonelada de papel, você tem que compensar no mínimo até 22%. Então, são 220 quilos, na verdade, né? Então, não é tão alto o valor assim. Então, precisa entender um pouquinho disso, não ter medo, mas, antes de tudo, saber que você precisa aderir a um programa. Esse programa da ABC, o Reciclo, é um dos programas que existem, tá? A gente está bem acostumado com isso, né? E tem o apoio total, né? Então, não adianta você falar, eu queria falar direto com o Reciclo, você precisa passar por um caminho que é ser associado à ABC para aderir a um programa, e aí sim, existe todo o suporte, na verdade, da Reciclo para esse associado. Tá? Então, é isso que eu queria colocar. E antes que o Tiago retorne, eu vi que tem perguntas aí. E vamos, então, às perguntas que estão aqui, novas perguntas que serão feitas. Perfeito, Narciso. Muito obrigado pelas colocações. Isso, muito bem colocado. Obrigada, Antônio. Tem algumas perguntas aqui no chat, outras no Q&A, aí eu vou te passando, tá, Ti? Rafael também perguntou, gostaria de saber, por gentileza,
Como que a Reciclo consegue rastrear as embalagens, tanto em relação à origem como ao final? Obrigada. Certo. Como eu mencionei, eu não peguei o nome dela, como que é o nome? Foi o Rafael. Rafael, perdão, Rafael. Rafael, boa pergunta. A homologação, ela é feita junto aos operadores e, como eu mencionei, as embalagens que são certificadas, elas são embalagens equivalentes à da empresa. É, Elas não são embalagens da sua empresa, elas são equivalentes. E como que a gente sabe que ela é proveniente de pós-consumo? Porque ela é proveniente de cooperativas que recebem o seu resíduo das prefeituras e não de coletadores que coletam resíduos industriais, por exemplo. Então, essa é a principal diferença. A origem desses materiais, ela é sempre de coleta da prefeitura ou de coleta privada, mais de proveniente de resíduos da prefeitura. Então, existe todo um processo de homologação com mais de 30 etapas desses operadores que garante tanto de onde ele consegue coletar aquele material, qual a destinação que ele dá para aquele material. Também tem homologação do reciclador, né, aquele que recebe a reciclagem, né? Qual que é a destinação que ele dá, esse material ele volta para a indústria como matéria-prima. Então, nós temos, até mencionando em São Paulo, né, o processo mais criterioso do mercado de regularização desses operadores. São mais de 30 etapas diferentes de regularizar, que vão desde a origem do material até garantir, por exemplo, que o operador não tem trabalho infantil, que não tem condições insalubres de trabalho e etc. Então, é uma série de tópicos que nós avaliamos, desde legais até de origem do material, para garantir nossos operadores estejam aderentes a esse processo. Tiago, eu queria só complementar aí na tua resposta, Tiago, dizer que, na verdade, não existe uma rastreabilidade específica da sua embalagem. Quer dizer, a Reciclo não vai lá pegar a sua embalagem e falar, essa aqui é a sua embalagem. Na verdade, o que existe é uma compensação da família da sua embalagem. Se você colocou no mercado 1 tonelada de plástico, tá? Você vai compensar 1 tonelada de plástico. E como é que eu sei que você colocou 1 tonelada? Você vai informar os seus dados. Nessa informação, tá? Então, repetindo, não existe a rastreabilidade específica de uma embalagem daquela empresa. Olha, eu coloquei o meu shampoo no mercado, a embalagem da empresa tal. Não. O que existe é a compensação, né, da família de plástico, da família de vidro, da família de metais, da família de papéis, que a empresa colocou no mercado. Tá? Então, é só para completar a resposta com relação aí à rastreabilidade. O pessoal fica preocupado na específica. A empresa que eu trabalho, por exemplo, né, ela colocou no mercado X toneladas, e não especificamente aquela embalagem da minha marca. Então, só para completar aí a resposta, Tiago. Mais perguntas? Perfeito, Antônio. Leonardo deu boa tarde, disse que foi muito boa a apresentação, que vai estar entrando em contato com a gente. Obrigado, Leonardo. Lembrando que, se não for associado da ABC, tem que entrar em contato também com a ABC para se associar, para poder participar da nossa solução. Luciana Luz perguntou: como empresas de economia circular podem contribuir com a logística reversa? Podem beneficiar com a compensação ambiental? Bom, eu precisaria entender, como economia circular, quais ações você está falando que você já cumpre. Você está querendo dizer que a sua empresa já tem uma política de economia circular, veja se eu entendi correto. Já tem uma política de ESG e, com isso, você queria implementar a logística reversa como mais uma ação estratégica deste processo. Se eu entendi correto, você pode, através da logística reversa e do selo Eu Reciclo, divulgar não apenas as suas ações para a logística reversa, mas também divulgar as demais ações que a empresa já executa de economia circular, de ESG, através desse mesmo canal. Não sei se foi essa a pergunta que você fez. Eles fabricam matéria-prima a partir de resíduos. Certo, certo. Poderia entrar em contato, eu poderia conectar vocês com os nossos time de operações
para poder avaliar se vocês já são, né, se vocês têm o perfil para serem parceiros nossos, mas com certeza, entre em contato que a gente vai avaliar e te coloque em contato com o nosso time de operações que faz esse processo de homologação da cadeia, para que a gente possa avaliar uma parceria, com certeza. Legal, Ti, obrigada. O Rafael perguntou novamente, também gostaria de saber se há termos de compromisso no Mato Grosso do Sul que unificam em um só pacote serviços de entidades gestoras e certificadoras, pois me disseram de um termo de compromisso que define o Instituto Rever como entidade gestora e Eu Reciclo como certificadora. Acho que tem mais um pedacinho da pergunta aqui, mas deu uma travada no chat. Eu acho que leu a pergunta Não, toda. é isso mesmo, encerra aí então tá agora. bom. Rafael, é isso mesmo. Nós somos a única certificadora, né, que temos o termo de compromisso no estado do Mato Grosso do Sul. E o estado do Mato Grosso do Sul, ele tem a obrigatoriedade para as empresas apresentarem o ano 2019, e aquelas que não apresentaram, teve a publicação do Diário Oficial, que foi no final de junho. As empresas têm até setembro, 23 de setembro, para se regularizar, tá? 70% das empresas que fizeram Mato Grosso do Sul fizeram a certificação com a Eu Reciclo. E não tivemos nenhuma empresa judicializada também. E na página lá 221 do Diário Oficial, a New Hope Ecotech, que é a razão social da Eu Reciclo, está listada como uma certificadora aprovada. Sobre o Instituto Rever, sim, ele é a entidade gestora do termo de compromisso, e aí o Reciclo atua como certificadora. Basicamente, o Instituto Rever, ele tem uma representatividade junto aos órgãos ambientais, ao Ministério do Ambiente e às associações industriais, enquanto que a Eu Reciclo faz a parte operacional deste processo. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondi. Obrigado, Rafael. Agora aqui no Q&A, Renata Tiossi perguntou: como estar associada ao Reciclo pode me ajudar no plano de gerenciamento de resíduos para a CETESB? Perfeito. Em relação à CETESB, nós somos o plano de gerenciamento de resíduos, ele é um plano que vai contemplar toda a sua geração de resíduos, desde resíduos industriais até resíduos de pós-consumo, resíduos que vão ao seu consumidor. A logística reversa, ela é uma etapa do seu plano de gerenciamento de resíduos, tá? Então, as demais etapas do seu PGRS, elas devem ser feitas normalmente, enquanto que a Eu Reciclo vai certificar a sua logística reversa de embalagens. O seu resíduo industrial, ele não gera impacto no cálculo que você vai fazer da sua logística reversa de embalagens, porque o foco dela é no pós-consumo. Mas, para o seu plano de gerenciamento de resíduos, a logística reversa, ela é, sim, uma das etapas que você precisa cumprir. Então, vai fazer parte, sim, do seu plano de gerenciamento e, junto com a CETESB, a Eu Reciclo, ela é a maior certificadora do estado de São Paulo e temos, né, o termo de compromisso firmado no estado junto com o Instituto Rever e a ABC, e te dá toda a segurança de estar fazendo parte de um sistema já aprovado. Eu só queria complementar a tua resposta, Claro, como Celso. vive fábrica, né? E é bom deixar bem claro, na verdade, que o sistema de logística reversa diz respeito a embalagens pós-consumo. Tá? Então, se você tem um programa interno, né, para descartar as suas embalagens que você teve problema na linha de produção, a sua matéria-prima vencida, né, isso é outra coisa. Né? Então, e lá você tem o teu CADRE para você descartar isso corretamente, as empresas que fazem isso. Você tem isso, não quer dizer que você está coberto da logística reversa. Você tem que ter o programa de logística reversa, que é embalagem pós-consumo. Tudo aquilo que tem antes da cadeia é outra coisa, que você tem que fazer também. Tá? Mas aqui o que nós estamos discutindo é a logística reversa, é das embalagens pós-consumo, que diz respeito às embalagens que você colocou no mercado, que você precisa fazer a compensação dentro das regras aí, da logística reversa. Mais perguntas?
Vamos aqui para a pergunta. Ah, a Renata também perguntou o que significa CRE do dia 30/8, que é a nossa concorrência, Ti. Aí, se você puder dar só Isso aí. uma resumida do que é. O que é a concorrência, né? Isso. A sigla CRE 30/8 que eu coloquei ali, ela se refere à concorrência para os certificados de reciclagem de embalagens, que é o CRE. E ele acontece no dia 30/8 agora, de agosto. A inscrição é até dia 27/8, sexta-feira. Então, quando a gente fala concorrência para a CRE 30/8, a gente está falando para você adquirir o certificado de reciclagem de embalagens e que esse processo acontece no dia 30/8, mas a inscrição para ele é até agora, sexta-feira, até às 11 da manhã, se não me engano. Outra coisa que eu queria completar aqui é dizer que todo o sistema se inicia, toda adesão ao sistema de logística se inicia com essa moça que está aqui na tela, aqui, ó, a Fabiana Assis, que é lá da ABC. Então, é ela que começa no processo de se associar à ABC, depois explicar como é que funciona, e aí ela passa. Fabio, se você puder deixar depois o teu contato, né? Para as Claro, pessoas que quiserem se claro, associar, falar com você. Tá? Tem o site da claro, ABC, é que é assim Casa mesmo. Odontologia, mas começa por essa moça que está aqui, né? O programa de adesão ao programa de logística reversa. Então, depois se desencadeia todo o processo aí com o Instituto Rever, com o Reciclo e tudo mais. Eu acho que é até legal a gente destacar aqui um ponto que a gente sabe da necessidade das empresas, que hoje, atualmente, né, a CETESB ela já vinculou isso à renovação da licença de operação, e inclusive algumas empresas estão tendo, às vezes acaba descobrindo isso até durante o processo de renovação, né? Aí trava o processo, a CETESB pede a adesão ao plano. E então eu queria colocar aqui que nós somos a gente tenta ser o mais ágil possível para que as empresas não consigam desenrolar isso rapidamente. Então, uma vez que a empresa se associa à ABC, a gente recebe esse cadastro via e-mail, é muito rápido, né? Vocês preencheram lá no link no site da ABC, a gente já recebe aqui no e-mail e nós já colocamos vocês em contato com a Eu Reciclo para eles darem todo o suporte no preenchimento dos dados para adesão ao plano e depois também para fazer a compensação da meta. Tá bom? Então, assim, não se preocupem com isso, que é um processo que flui muito rápido, o pessoal da Eu Reciclo também é muito ágil, eles dão todo o suporte que vocês precisarem para fazer o cálculo e vocês não vão ter problema com isso. Obrigado, Fabiana. Isso, Fabiana, já responde a pergunta da Maria Luísa, né, que ela perguntou sobre essa questão dos cálculos dos materiais, e aí a nossa equipe da Reciclo dá todo o suporte nessa questão. Eu acho que eu posso até complementar em relação ao que deve ser dúvida de várias pessoas, né? O cálculo ele é sempre feito pelo volume de embalagens comercializadas dividido por ano, né? Então, São Paulo, 2018, 19, 20, e por material, papel, plástico, metal e vidro. Então, você vai multiplicar a quantidade de produto vendido pelo peso da embalagem vazia, tá? Então, com isso, você vai ter um volume de embalagens comercializadas. O que pode acontecer? Tiago, eu tenho aqui sei lá, meu sistema perdeu os dados de 2019, eu não tenho mais aqui informação do ano anterior, ou eu tenho uma quantidade de SKUs muito grande que vai inviabilizar esse cálculo aqui minuciosamente. A gente tem a possibilidade de, em casos onde esteja pendente alguma informação da empresa, ela pode fazer uma estimativa desse valor, desde que baseado em alguma informação que tenha um racional por trás, né? Vamos supor, se eu tenho o meu volume de 2020 e eu não consigo determinar o meu de 2019, eu poderia, por exemplo, calcular pelo meu faturamento. Meu faturamento de um ano para o outro aumentou 10%, para o mesmo volume de embalagens eu vou considerar 10% a menos em 2019, por exemplo. É uma dica que as empresas podem utilizar, claro que sempre com muito cuidado para que tenha um racional por trás, para que eventualmente se a CETESB questione da onde que você tirou esse levantamento, a empresa consiga justificar, não, fizemos uma estimativa baseada aqui nas vendas, isso e aquilo.
e que não seja, né, uma informação que não está pautada em fatos, tá bom? Tiago, só complementando também, quando você fala em embalagem, na verdade, uma embalagem pode ter as 3 famílias de uma mesma embalagem, né? Pega, por exemplo, um perfume, uma colônia, tem o vidro, que é uma família, tem a tampa, que é a família dos plásticos, tem o cartucho, a caixinha, que é a família dos papéis. Então, vale para cada um. Então, não é pegar a embalagem total e pesar, mas sim por família, né? Outra coisa importante que eu gosto, um dado que você deu um tempo atrás, isso é como se fosse um imposto de renda. Você vai valer aquilo que você informou. Agora, você não pode ter ganho, né, 100 mil reais para dizer que ganhou R$1.000, né? No dado momento, isso vai ser descoberto. Então, assim, vale. Se você não tem os dados, não consegue saber que dados são, vale o que você informou. Isso fica registrado como o que você colocou no mercado de embalagens por família e por tonelagem. Legal, Mais obrigada, perguntas? Tiago, obrigada, Antônio. Temos mais um aqui do Rafael, ele perguntou, Tiago, pode parecer uma pergunta similar, mas gostaria de saber como a Reciclo consegue evitar problemas com as notas fiscais dos resíduos recicláveis, por exemplo, duplicidade de notas que realmente seja da fração seca dos RSU e que realmente seja pós-consumo. Certo. Rafael, existe todo um processo, tanto a parte de homologação, como eu já falei, quanto a parte tecnológica por trás, né? Nós temos tanto chaves de identificação blockchain para cada etapa da nota fiscal, que garante a não colidência devido à tecnologia blockchain no nosso banco de dados. De forma resumida, né, talvez se você quiser aprofundar um pouquinho mais, a gente pode bater um papo mais sobre isso, mas de forma resumida, o blockchain, ele permite que a informação esteja segura com cada informação na nota fiscal com uma chave diferente e que, tendo essa exclusividade de chave no banco de dados, não há colidência de informações. Fora que nós também temos, além de toda a auditoria e tecnologia interna, também uma auditoria externa da Ernst Young, que dá uma segurança a mais no nosso processo, né, de ter um auditor externo verificando por amostragem as compensações realizadas. E vale também ressaltar, né, que de todos os nossos consumidores, nunca tivemos um caso de colidência ou um caso de empresa judicializada, né, nesse processo. Então, todo esse aparato tecnológico que eu tentei resumir traz essa segurança também para as empresas. Obrigada, Ti. Próxima pergunta é do Ricardo. Ele perguntou se você pode nos dar um exemplo de uma empresa com selo especial de 200% e como ela faz para reverter a embalagem adicional. Sim, Ricardo, vale verificar, eu te trago depois alguns nomes de empresas. Eu não vou ter aqui de cabeça as empresas que fazem 200%, mas eu sei que muitas empresas, por exemplo, e aí, se não me engano, bom, não vou arriscar falar o nome de alguma aqui, porque pode ser que eu me engane, mas muitas empresas, por exemplo, optam por cumprir a legislação na sua linha completa e dedicam, por exemplo, 200% a uma linha verde que elas têm e fazem ali um projeto diferenciado. Em relação a como é feito, como nós comentamos que a compensação, a gente está falando de uma compensação de material equivalente, né? Então é uma outra embalagem, não é a sua, você está regenerando, você está compensando embalagens a mais do que você comercializou. Se você comercializou 1 tonelada de plástico, você vai compensar 2 toneladas de plástico. É como se você estivesse fazendo o seu e de mais a mais, né? Como se fosse o volume de uma outra empresa, por exemplo. Sua empresa está fazendo o diferencial para o planeta, para a cadeia como um todo, fazendo além do que você comercializa, nesse sentido. Legal. E lembrar sempre que o mínimo que a legislação pede, né, é 22%. Né? Isso é o Brasil todo, né, Tiago? Isso, no Brasil todo, o mínimo é 22%. Isso. Então, 22%. Vale mencionar uma exceção, que o Mato Grosso tem uma legislação em Cuiabá que pede 50%, mas o resto do país, 22%. Isso. Então, no mínimo 22%, pode ser 50%, pode ser 100%, pode ser 200%. Aí vai
de acordo com o gosto da empresa, né? E se ela quer explorar isso depois no selo, explorar depois no seu marketing, mas o mínimo que você fica coberto pela legislação são os 22%, então, de cada uma das famílias de embalagem. Isso, eu acho até que o Thiago mostrou na apresentação que o selo de 200% aparece lá, se a empresa fizer nacionalmente, para colocar na sua embalagem, que a cada embalagem comprada, 2 vão ser recicladas. Então, isso para a estratégia de marketing para os clientes é muito bom. Outra coisa que o Thiago já afirmou isso em outras lives é que hoje é 22%, mas existem movimentos, né, Thiago, de aumentar esse mínimo para mais. Então, daqui a pouquinho não estranhe se, em vez de 22, passar a ser 50, 70, né, como já é 50 no Mato Grosso. Então, hoje é 22, mas pode ser que daqui a um pouquinho, né, venha uma nova legislação que agora, a partir de agora vai ser 50%. E aí fica mais caro. Até um outro ponto que vale comentar aqui, você me lembrou agora, Antônio Celso, que hoje nós reportamos, né, materiais por papel, plástico, metal e vidro. Da forma como há uma exigência do CETESB de futuramente aumentar esse mínimo de 22%, também há uma exigência de fazer uma abertura de materiais, que hoje são esses 4, ter uma abertura por subcategorias. E aí a empresa precisaria informar qual tipo de plástico, se é plástico PP, PEBD, PMD, PAD e assim por diante, o que na prática dificultaria mais para as empresas o levantamento. Isso é uma tendência forte que está vindo da CETESB e pode ser que entre na próxima concorrência. Qual que é o conselho que eu dou para vocês, então? Aproveitem, participem desta concorrência. A gente tem tantos materiais ali nas categorias de 4 apenas, né? Não estão ainda divididos. E também temos a expectativa de que a próxima concorrência o valor feche mais alto, né? Porque por ser a última do ano, essa agora é a penúltima, todo mundo deixa para a última hora. Então, a expectativa é que muitas empresas façam e o preço aumente. Então, a recomendação é fazer o quanto antes, aproveitar essa oportunidade. Tiago, legal essa informação, até porque quando você informa plástico, na verdade, hoje você pode informar plástico com genérico, mas existe um movimento de você ter que definir das 7 famílias que existem, PP, PET, PBD, PAD, PS, você vai ter que, mais para frente, dizer de quanto ele... Aí complica um pouco mais, né? Da mesma forma que o vidro, você vai informar com o vidro, mas o vidro ele pode ser flint, pode ser pintado, pode ser foscado, mas hoje você vai informar como vidro, na verdade. Tá? Então, assim, por enquanto está assim, mas as coisas vão se aperfeiçoando e vão... daqui a pouco pode ser que venham mais detalhes, que vai ser um pouco mais complicado o sistema. Né? Não se faça, mas mais difícil de fazer essa compensação. Isso. Mais perguntas, Fernanda? Rafael está perguntando aqui se seria a meta de 22% no total em todo o Brasil ou 22% em cada estado. Rafael, a meta, a compensação, ela é feita para cada estado. Né? Cada estado recebe o seu relatório separadamente. Então, naturalmente, você vai ter 22% se fizer o nacional, do seu volume nacional do Brasil, dividido por estado. Então, nesse caso, se você opta por fazer, por exemplo, apenas São Paulo, você faria 22% só de São Paulo. Mas o objetivo aqui é a gente trazer as facilidades que as empresas têm e até para as empresas associadas da ABC, descontos especiais para aquelas que fazem o nacional também tem. Eu passei por isso na minha empresa. Eu passei por isso na minha empresa. E essa é a parte mais difícil. Você precisa saber para onde você mandou os seus produtos, né? E, consequentemente, as suas embalagens. Então, na verdade, é 22%, mas ela é proporcional em cada estado, né? Você vendeu 1 tonelada de plástico no Brasil todo, São Paulo não foi 1 tonelada, foi menos, então aí é proporcional. Mas a parte mais difícil, na verdade, é você saber, se a empresa não tem esse controle para quem você vendeu, para que estado você vendeu, fica mais complicado. Tá? Por isso que é importante saber para onde foi o teu produto, né? Consequentemente, a tua embalagem por família. Fabíola, você ia falar? Porque dificilmente a embalagem vai ficar em um estado só, né? Então, assim, a compensação no final, o nacional ele é importante, porque ele não, você vai compensar por estado,
Mas, assim, a embalagem, se a empresa ela vende aqui em São Paulo, dificilmente essa embalagem vai ficar aqui, né? A gente sabe que ela pode ir para diversos outros lugares. Então, se a gente está falando de embalagem pós-consumo, né? Então, essa compensação nacional ela é importante, ter esse controle é muito importante, né? Para conseguir cumprir com a legislação que está avançando em cada estado. Legal, mas para efeito de informação, né, o que a empresa tem de dado, na verdade, é a nota fiscal que ele emitiu, né, para cada estado. Né? Sim. Essa é a base que ela tem para saber onde ela colocou o produto. Para onde for. Ela vendeu para São Paulo, né? Ela tem essa informação. Se a pessoa pegou daqui, levou para Manaus e jogou no lixo de Manaus, tá? O controle que ela tem é para onde ela vendeu, né? O pós-consumo. Né? Ela vendeu para São Paulo. Outra coisa que é importante, essa pergunta já foi feita outras vezes, no caso do terceirista, né? O terceirista não tem embalagem no pós-consumo, né? Ele faz um lote de produto e ele disponibiliza para a marca. Tá? Então, ele tem aquele total ali daquela marca. Mas o pós-consumo, né, aquilo que a empresa efetivamente vendeu, na verdade. Não aquilo que foi produzido. Né? Então, por isso que a embalagem pós-consumo. Então, o que vale é aquilo que ela vendeu. Tá? A nota fiscal que saiu do estoque dela. Tá? Aquilo que consta no estoque dela não foi vendido ainda. Tá? Então, o cálculo é feito em cima de embalagem de produto que ela vendeu e embalagem que saiu do estoque dela, que ela vendeu e colocou no mercado, colocou para consumo. Tá. Mais perguntas, Ananda? Sim, o Douglas perguntou uma dúvida se os plásticos são de qualquer resina, relacionado àquele esclarecimento que o Tiago fez, né? Sim, sim. Todos os tipos de plástico entrariam nesse cálculo, Douglas. Como eu mencionei, hoje entram todos como um único material, plástico. Futuramente vai precisar separar essa categoria aí por tipos de plástico. Então, o melhor momento para se regularizar é agora, pois fica mais fácil para você fazer esse levantamento hoje, tá bom? Perguntaram aqui se precisa, eu não estou conseguindo ver o nome, mas se precisa se associar à ABC para cumprir essa legislação ou é uma das formas? O que a gente falou no começo. Aí, Antônio, eu acho que você pode responder essa. Na verdade, a política de justiça reversa, existem outras entidades que fazem isso. Né? A ABC é um dos caminhos. Né? A gente aconselha a ABC porque a gente conhece o caminho, né? E sabe o que é feito, conhece os bastidores, né? Porque, na verdade, quando você se associa à ABC, você não tem somente a lógica reversa como um benefício. Tem vários outros benefícios, né? Desde acesso, né, aos cursos e palestras, a eventos, congressos, pela metade do preço, enfim, tem uma série de benefícios e a lógica reversa é mais um benefício. Então, existem outros caminhos, né, outras entidades. Mas a gente fala da ABC porque é o que a gente conhece, né, a nossa parceria com a Instituto Revere e com a Reciclo, tá? Que é o que a gente conhece bem e sabe que por aqui as coisas funcionam de maneira legal. Né? E a nossa missão, a missão da ABC, na verdade, é fazer com que a lei seja cumprida. Então, a gente tem que estar... a Fabi é a nossa guardiã dos regulatórios, na verdade, então ela fica o tempo todo vendo o que está acontecendo, o que precisa ser feito. Né? Então, a gente mostra o caminho correto a ser cumprido. Vai ser mais difícil ou mais fácil, né? Mas a gente mostra o caminho correto para se cumprir a legislação. E lógica reversa é somente um caminho. A gente tem uma série de outros... na parte de regulatórios, tem um caminhão de informações aí, né, que a gente trata, que a Fabi cuida do dia a dia, o compartilhamento de áreas para produto PET, a validade de matérias-primas, aí tem ácido glicoxílico, tem uma série de outras ações. Grupos de trabalho, né? Então, regulatória. E o associado jurídico tem direito de participar. A lógica reversa é apenas um pedacinho do que a empresa tem direito em se associando à entidade. Exatamente. Rafael perguntou aqui se ele não poderia retirar 24% do Mato Grosso do Sul e 18% de São Paulo, portanto, que no final desse 22% nacional. Não, Rafael, seria 22% por estado, no caso. Cada estado recebe o seu relatório individualmente. Então, se eu reporto para São Paulo, a CETESB vai saber, 22%? Mato Grosso do Sul, 22%? Cada estado vai ter a sua fiscalização separada. Então, para o estado de São Paulo, se você reportou 18% para ele, para reportar a mais no Mato Grosso do Sul, para ele não interessa. O estado de São Paulo quer que você reporte 22%
no estado de São Paulo. A última pergunta aqui é do Douglas. Ele perguntou se ele deve considerar, então, o que saiu para a comercialização do meu centro de distribuição ou somente o consumidor final? Nesse caso, eu imagino que ele está querendo dizer que ele comercializou para o centro de distribuição. Esse centro de distribuição também distribui para o consumidor final. Se esse for o caso, Douglas, sim, tudo que é para o consumidor final, você deve considerar. O que é uma exceção? Se você, vamos supor, fornece uma matéria-prima para uma indústria, e essa indústria ela vai agregar valor naquele produto para poder vender. Logo, a sua embalagem não chega no consumidor final. Ela vira um resíduo industrial de uma empresa. Se esse é o caso, essa embalagem ela entra no plano de gerenciamento de resíduos sólidos da empresa, não precisa entrar na logística reversa. Agora, o centro de distribuição seu, ele apenas distribui para o consumidor final, então precisa sim incluir no cálculo, porque vai gerar resíduo para a cadeia lá no pós-consumo. Tiago, eu passei por isso também, de novo, né? É uma experiência que a gente vive no dia a dia. Então, só recapitulando, né? Aquilo que você manda para o teu CD, que fica estocado no CD, não é passível de logística reversa. Quando o CD pega isso e coloca no ponto de venda, vende isso, saiu do teu estoque para vender, tem que ser considerado pós-consumo. Aí sim você tem que... Essa nota fiscal que vale para você computar como o total de tonelagem que você colocou no mercado. Então, de novo, naquilo que o teu terceirista, a tua fábrica mandou para o teu CD, né? Não é aí que você vai pegar os dados. Os dados é aquilo que saiu do teu CD ou para frente. Tá? Esse é o detalhe importante, principalmente para quem terceiriza. Né? Terceirista, tem vários terceiristas que vão colocar tudo no teu estoque. Então, não é pegar a nota do terceirista e falar isso aqui é pós-consumo, mas aquilo que sai do teu CD para o mercado. Certo, Tiago? Perfeito, isso mesmo. Isso. Mais perguntas? Pessoal, a gente está chegando aqui no momento final da nossa apresentação. Foi maravilhoso. Tiago, se você quiser e puder, botar aí o contato dele. Tiago vai ficar disponível. Eu li sua mente, Nanda. Para ficar disponível, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham e a dúvida não apareceu na hora ou não deu tempo. Mas eu queria agradecer muito a participação de todos, tá certo? Se quiser dar alguma consideração final aí. Eu tenho sim, eu queria... Opa, perdão. Pode falar, vamos rasgar cedo. Eu queria agradecer muito a participação da Nanda, do Tiago, né? As dúvidas são sempre, eu percebo que são sempre as mesmas, na verdade. Por mais que a gente faça lives, as dúvidas são as mesmas, né? Mas eu queria aqui também agradecer a Fabi, que está participando com a gente aqui da ABC. Fabi, eu queria tomar a liberdade de dizer que o teu e-mail é tecnica@abc-cosmetologia.org.br, né? Já coloquei aqui no chat. Isso, tá? Então, o caminho para você começar o processo de associação, depois trilhar aí o processo com a Reciclo é através da Fabiana lá da ABC, tá? E, de novo, muito obrigado, Tiago, obrigado ao pessoal que está participando. E, embora tenha terminado a live, mas tem o contato da Fabi, tem o meu contato, tem os nossos contatos. Então, tirem suas dúvidas depois dessa live, através do contato de cada um. A gente está à disposição aí na ABC, mesmo não sendo associado, a gente vai estar respondendo as suas perguntas. Isso, muito obrigada, Antônio, muito obrigada, Fabiana. Vai estar gravado, né, esse webinar no canal de vocês do YouTube. Sim, então, é isso. Então, em alguns dias a gente disponibiliza lá o vídeo. Perfeito. Também queria agradecer a todos que assistiram, todo mundo dedicou um tempinho aqui para conversar com a gente, a todo o pessoal da ABC, a Fabi, o Antônio Celso, a Malu, que estava aqui no chat, a Jana, todo mundo que está participando com a gente, a Nanda. Muito obrigado a toda a equipe. E o contato está à disposição, pessoal. Quem quiser pode entrar em contato com a ABC e também com a gente da Eu Reciclo. Ficamos à disposição para dar continuidade no processo. Lembrando que o prazo está curto para São Paulo, então vamos agilizar. Queria só finalizar, fazer um agradecimento especial à Maria Luísa Batistic, que está aqui, e ela, na verdade, ela é responsável por esse processo. A Fabiana também licença maternidade, retornou agora, mas era a Maria Luísa, a nossa Bilu, né, da ABC, que estava
tocando esse trabalho com a gente, né? Então, agradecer também aí a Maria Luísa pela participação, tá? Obrigado a todos e boa tarde. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigada, tchau. boa tarde. Tchau.